Imagina só, 8 de julho de 1943. A gente está no meio da maior batalha de tanques da história. E aí, um único tanque Tiger alemão dizem que destruiu 22 tanques soviéticos sozinho. Essa é a história do Franz Staudinger. Mas a questão é, foi um ato de heroísmo sem igual ou uma lenda muito bem contada? Peraí, né? Um tanque só contra 22? Parece coisa de filme. Mas é justamente isso que a gente vai investigar aqui. Como é que um homem com um único tanque conseguiu uma vitória tão esmagadora? Será que conseguiu mesmo? Ok, então vamos lá. Para entender essa história direito, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda, porque existem duas versões completamente diferentes do mesmo dia. De um lado, a alemã, que é uma história de herói. Do outro, a soviética, que descreve um verdadeiro desastre. Primeiro, vamos entrar na versão alemã dos fatos. A gente vai focar no que eles contam sobre o líder de esquadrão, Franz Staudinger, e seu famoso tanque, o Tiger. A história começa assim. A unidade do Staudinger avança, mas o tanque dele tem um problema mecânico e ele fica para trás. Quando ele finalmente consegue consertar e voltar para a batalha, ele percebe que está completamente sozinho. E pior, bem na rota de um contra-ataque soviético gigantesco. No meio da fumaça toda, o Staudinger avista os primeiros T-34 soviéticos. E na visão dele, eles pareciam vulneráveis, andando devagar, parando para atirar. Ele tinha uma confiança absurda na máquina que pilotava. E olha, essa confiança não era à toa. Em menos de um minuto, o canhão de 88 milímetros do Tigre, bum, 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 3 disparos. 3 T-34 viraram sucata antes mesmo que os soviéticos entendessem o que estava acontecendo. Mas o lance aqui é a tática. O Staudinger não ficou lá parado esperando, não mesmo. Ele ficava movendo o Tiger o tempo todo, mudando de posição para não virar um alvo fácil. Enquanto isso, o atirador dele ia pescando um T-34 atrás do outro. O resultado? Devastador. Foi um tiroteio frenético. A blindagem do Tiger aguentava os tiros soviéticos. E do outro lado, 17 tanques inimigos pegando fogo. O que sobrou das forças soviéticas não teve outra escolha a não ser bater em retirada. Mas calma lá, que o Staudinger ainda não tinha acabado. Ele ficou sem a munição principal, aquela que perfura a blindagem. E o que ele fez? Tomou uma decisão super arriscada. Mandou trocar para munição explosiva e foi atrás dos tanques que estavam fugindo. Ele achou os caras se reagrupando atrás de uma linha de trem. Foram pegos totalmente de surpresa. Mais uma chuva de tiros. E quando a poeira abaixou, a contagem final na conta do Staudinger chegou a impressionantes 22 tanques. Por causa disso, o Staudinger ganhou a Cruz de Cavaleiro, uma das maiores condecorações. E aqui a lenda se consolida, né? O tanque dele, mesmo depois de levar 67 tiros, sobreviveu. É a história perfeita da invencibilidade. Ok, agora respira fundo, a gente vai virar a câmera. Vamos ver exatamente a mesma batalha, mas agora da perspectiva aterrorizante de quem estava dentro de um T-34 da 26ª Brigada de Tanque Soviética. E olha, a situação para os soviéticos já começou toda errada. Eles foram mandados para o ataque com ordens super vagas, sem mapa da área, sem ajuda da artilharia, e a infantaria que deveria dar suporte ficou para trás. Era literalmente a receita para o desastre. Agora, tenta imaginar o caos que era dentro de um T-34. A visibilidade é quase zero. E o comandante do tanque, ele também era o atirador. Pensa na loucura. Ele tinha que comandar a equipe, achar os alvos e atirar, tudo ao mesmo tempo, no meio do combate. E aqui entra um detalhe que a história alemã, convenientemente, esquece. Os tanques soviéticos não estavam lidando só com o que vinha do chão. Eles também estavam sendo atacados do céu, pelos bombardeiros Stuka, o que só aumentava o caos e o pânico. Então, o ponto principal é esse. Do lado soviético, a história não é sobre um único tanque. Eles avançaram direto para uma armadilha, uma verdadeira zona da morte, com fogo vindo de tudo que é lado. Morteiros, artilharia, canhões antitanque e vários tanques alemães. Bom, agora a gente tem duas histórias completamente diferentes sobre o mesmo dia. Uma é sobre um herói solitário, a outra sobre um ataque que já nasceu fadado ao fracasso. E aí, como é que a gente descobre o que realmente aconteceu? Se a gente colocar as duas versões lado a lado, uma coisa curiosa aparece. O número de tanques soviéticos perdidos é praticamente o mesmo nas duas histórias, por volta de 22. A grande diferença não é em quantos tanques foram destruídos,
mas em como eles foram destruídos. E aqui vem a prova final, digamos assim. Os registros da batalha mostram que 5 daqueles tanques soviéticos foram destruídos atrás da linha de trem. De onde o Staudäger estava no começo da luta, ele simplesmente não tinha como ver ou atirar neles. Isso torna fisicamente impossível que ele, sozinho, tenha destruído todos os 22. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Se o Staudäger não destruiu os 22 tanques sozinho, por que só ele levou o crédito todo? Porque uma vitória que foi, na realidade, um esforço de várias unidades alemãs, virou a história de um homem só. A resposta, como em muitos casos, está na propaganda de guerra. O comando alemão tinha um interesse enorme em criar mitos sobre as suas novas superarmas, como o tanque Tiger. Histórias de heróis invencíveis eram ótimas para levantar o moral da tropa e, claro, para assustar o inimigo. Ninguém está dizendo que o Staudäger não foi corajoso. Ele com certeza foi. Ele enfrentou uma força muito maior e lutou bem. O que aconteceu foi que o comando alemão pegou essa bravura, aumentou a história e simplesmente ignorou todo o resto que ajudou na vitória. Tudo para criar a lenda perfeita do Tiger indestrutível e seu piloto genial. E o próprio Staudäger, o homem no centro de tudo isso. Bom, ele sobreviveu à guerra. Ele era membro da Waffen-SS, que depois foi considerada uma organização criminosa, mas ele nunca chegou a ser julgado individualmente por crimes de guerra. Ele morreu em 1991 de causas naturais. A história do Staudäger é um ótimo exemplo de como a linha entre um ato de coragem real e um mito bem construído pode ser bem fininha. E isso faz a gente pensar, né? Quantas outras grandes histórias de guerra que a gente conhece não são, na verdade, uma mistura de bravura real com uma boa dose de propaganda calculada?